Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites para a Série A do Brasileirão e também França e Brasil pelas Olimpíadas de Futebol Feminino. Mas antes de tudo eu quero te indicar a betfast.io, a nossa casa parceira aqui, ó, tá na sua telinha, saques rápidos via Pix, muito rápido mesmo, tá certo? Você fez a aposta, quer sacar na Betfast, você pode, tá bom? É só se cadastrar clicando no link da descrição ou no link que está fixado no primeiro comentário deste vídeo, beleza? Betfast, que é nossa apoiadora do canal há 1 ano, é uma casa muito confiável. Bora pra cima aqui, Betfast é só sucesso. E agora sim, bora pro vídeo também, porque tem muita coisa boa para nós conversarmos. Bom pessoal, já começando com o jogo aberto aqui, o primeiro jogo da nossa lista, Vitória e Cuiabá, duas equipes que estão na zona do rebaixamento do Brasileirão. O Vitória que está numa situação não tão legal hoje aí com 20 jogos já, né? Cuiabá que tem uma esperança a mais aí porque tem 18 jogos, Vitória com 18, Cuiabá com 17 pontos. E para essa partida o Vitória tem baixas, né, importantes até, e o Cuiabá chega com força máxima para esse duelo. É muito interessante de olhar que mesmo o Cuiabá aqui na zona do rebaixamento, o time do Cuiabá nos últimos 8 jogos perdeu somente um como visitante. Esse é um dado interessante para a gente trabalhar nessa partida, porque o Cuiabá joga fora de casa e é um time que tem desempenhado bem longe da sua torcida. O Vitória, por sua vez, venceu 3 dos 10 jogos que fez em casa pelo Brasileirão, e também é um dado interessante para mostrar que o Vitória em casa não desempenha tão bem, tanto que está na zona do rebaixamento. O ponto aqui também da gente entender isso é que a estatística não é só o necessário, tá? Os times aqui são muito iguais, tá? O time do Cuiabá para alguns é até melhor que o do Vitória, eu acho os dois times bem parelhos, e essa cotação de momento para o Vitória pagando 2,25, eu particularmente não concordo, eu acho uma cotação exagerada, acho que tinha que estar um pouquinho mais alto aqui. Tudo bem que é na casa do Vitória e tudo mais, mas esse time do Cuiabá tem desempenhado muito bem fora de casa, muito por conta talvez do fator torcida, não influenciar tanto, não pressionar tanto os jogadores. Tem time que acontece isso, joga melhor fora de casa do que em casa. Então a minha previsão para essa partida, o meu prognóstico será Cuiabá ou empate a 1,63. Essa é minha bet para esse confronto. Já França e Brasil, né? Vamos deixar para o final, porque esse aqui tá no meio do Brasileirão, acaba cortando um pouco o meu pensamento. Vasco da Gama e Bragantino, duelo de duas equipes que estão na Copa do Brasil e que podem ter algumas alterações para a partida de amanhã. O Bragantino ainda mais, né? Porque já tem o desfalque do Eduardo Sacha, do Pedro Henrique, de mais outras 3 peças para o time titular. Então o Bragantino, além de poder poupar alguns jogadores por conta do jogo de volta da Copa do Brasil contra o CAP, o Braga perdeu por 2-0 no Paraná, o Braga também tem as baixas desses jogadores. Já o Vasco, ele pode poupar sim, mas tem um time mais completo para a partida, tem Felipe Coutinho, Verratti, e também tem o ponto de jogar 2 partidas em casa agora. Pega o Bragantino amanhã no São Januário e depois pega o Atlético de Goiás em casa novamente pela Copa do Brasil. Então pro Vasco eu acho que poupar não vai ser a pegada aqui não, principalmente porque o time tá com uma distância legal para a zona do rebaixamento, e se começa a perder, volta naquele drama antigo. Então eu acho que até o Brasileiro é mais importante do que a Copa do Brasil hoje pro Vasco por conta disso. Por isso, pelos desfalques do Bragantino, pela necessidade de vitória do Bragantino pela Copa do Brasil, eu vou aqui de Vasco, handicap asiático, menos 0,25 a 1,86. Eu acho que o Vasco não perde amanhã. O ideal aqui seria um DNB pro Vasco, mas como a gente não tem, eu vou aqui dar uma ousada e ir nesse menos 0,25 da equipe vascaína, beleza? No terceiro jogo do Brasileirão, nós teremos Atlético de Goiás e Botafogo, cotação bem alta para o Atlético aqui, por mais que não tenha vencido uma partida sequer em 9 jogos como mandante do Brasileirão, o Atlético tem uma cotação razoavelmente alta para mim aqui, e eu vou explicar por quê. O Botafogo vem sem o Tiquinho Soares, sem o Savarino, deve poupar vários atletas desgastados por conta da Copa do Brasil que tem contra o Bahia na Bahia, e essa partida deve ter um Botafogo um pouco modificado, tá? O Atlético chega sem o zagueiro Pedro Henrique suspenso, mas o escopo do time é o mesmo, aquele time fraco, mas que em casa, mesmo que não tenha vencido, é um time sempre chato de ser batido. Você vai chegar lá atrás e vai vencer por 1, 2 gols de vantagem e não mais que isso. Então é um time que realmente tende a dar trabalho para o Botafogo amanhã.
Como é um time que ainda não venceu, é muito complicado da gente ir aqui, por exemplo, no Atlético ou empate. Como é que você vai confiar num time que ainda não venceu na competição, né? Por isso eu fiz uma bet que eu gosto bastante aqui, que é o Atlético para ter mais de 11 chutes, né? Qualquer lugar pode ser na trave, para fora, goleiro defender, e mais de 1,5 chute ao gol. Esse sim, precisam ser 2 chutes ao gol, esses 12 que a gente precisa, tá? Então vamos criar a aposta aqui, mais de 11,5 chutes com mais de 1,5 ao gol para a equipe do Atlético de Goiás. Vou deixar até aqui na tela de vocês aí o print da bet, que eu acho que fica mais fácil para vocês fazerem, beleza? Na próxima partida nós teremos Criciúma e Atlético Mineiro, duelo de um Criciúma que saiu da zona do rebaixamento e tá bem, tá em 12º lugar, e eu até esperava essa melhor do Criciúma. É um time que fez um estadual bom, trouxe o Bolasie que tá jogando um futebol legal, joga bem como mandante, né? Até vou ver a campanha do Criciúma como mandante. 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. É um time que não perde em casa, né? Não tem grandes números, mas é um time que não perde como mandante. E para essa partida tem os desfalques de Mateuzinho, Arthur Kaique e Felipe Viseu. No lado do Galo, que não vem jogando um grande futebol também não, o time do Atlético Mineiro chega sem o Hulk, que está desfalcando a equipe, e o Paulinho também é dúvida muito por conta de ser preservado por estar pendurado, porque se ele for tomar um cartão amanhã, ele não pega o Cruzeiro na próxima rodada do Brasileirão. Então também aí é uma informação importante essa preservação do Paulinho. É uma partida que aqui, na minha visão, muito difícil de ser analisada. São 2 equipes que jogam pra cima, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma partida under, porque o Criciúma jogando em casa deve travar bastante o jogo. Então aqui eu realmente vou ficar de fora desse duelo e não vou fazer nada. Prefiro ficar assim do que fazer uma bet que não me dá tanta segurança. Tô out desse confronto. E no último jogo do Brasileirão, São Paulo e Flamengo. E aqui, né, em termos normais, a gente olharia aqui e falaria, pô, vou de dupla chance Flamengo, né? Líder do campeonato, talvez o melhor visitante com uma derrota, né? O São Paulo também oscilando muito, mas o Flamengo vai quase todo poupado porque tem uma viagem, na verdade não, né? Fica aqui em São Paulo para pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil, mas como o Flamengo tem esse direito aí no Brasileirão de dar uma folgada um pouquinho porque tá na liderança já, então eu vejo o Flamengo aqui muito enfraquecido para essa partida, poupando sua equipe inteira basicamente, tirando o zagueiro Léo Pereira. Do lado de São Paulo, por mais que São Paulo não esteja praticando um grande futebol, o time de São Paulo ainda assim é um time forte, tá? Então aqui eu vou de São Paulo, DNB, São Paulo empate, anula a aposta a 1,60. Essa é uma bet que eu gosto bastante para essa partida. E para finalizar, nós vamos de França e Brasil, quartas de final dos Jogos Olímpicos do futebol feminino. E aqui não tem muito o que fugir, é França para vencer a 1,72. O time do Brasil não mostrou uma primeira fase interessante, um time que quase caiu, perdeu os confrontos que eram mais parecidos com a França, né? Perdeu para a Espanha, perdeu para o Japão, que é inferior à França, e ganhou da Nigéria, que era a seleção mais mamata do grupo. E agora contra a França jogando em casa, né? Porque cedia as Olimpíadas. Um Brasil sem a Marta, que também não quer dizer muita coisa, mas é aqui a referência, pelo menos psicológica do time, apesar de também ter sido expulsa no último jogo, vai ser muito difícil pro Brasil, tá? Então aqui eu vou de França para vencer a 1,72. Eu sei que tem um pequeno risco da França ali aos 20, 30 do segundo tempo, talvez não se abrir mais porque tem a prorrogação, mas aqui não tem como fugir, eu vou de França para ganhar a 1,72. O time do Brasil é muito fraco, perto das grandes seleções de futebol mundial, e a França é uma dessas grandes seleções. Vamos aí de França para vencer. E para terminar, eu vou deixar aqui um bilhetinho pronto para vocês, uma múltipla para os jogos de sábado, tô bem confiante. A gente tem gravado quase todas as múltiplas aqui do canal, vamos tentar gravar essa de novo. E simbora, porque o vídeo tá muito bom, as bets tão boas, tô confiante e vamos pra cima. E essa múltipla vai bater também. Chama energia positiva, curte bastante, comenta, simbora.